Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta tarde, obrigado por esta noite. Colocamos tudo na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, seja com os ouvintes que vão ouvir essa mensagem. Ó Senhor Jesus, amolecendo o coração de cada pessoa. Ou seja com os irmãos, ou as irmãs, os jovens e os adolescentes. Colocamos tudo na presença do Senhor. Senhor Jesus, vocês que estão me ouvindo agora, ó Senhor Jesus, só podemos agradecer o Senhor, que o Senhor que é o dono da vida, Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, vamos começar a mensagem? Hebreus 11:16. A gente vai falar um pouco do anticristo. Tem duas leis. Era para ter uma lei só, mas como o homem ficou muito egoísta, passou a ter quase duas leis. Tem a lei dos homens e a lei de Deus. Graças ao Senhor. Mas agora nós inspiramos uma pátria superior. Isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. O Senhor preparou uma cidade. Ó Senhor Jesus! E essa pátria nós temos que estar inspirando essa pátria superior. Essa que vai nos suprir. Porque falar do Velho Testamento, muitas coisas do Velho Testamento, o homem tentou cumprir a lei que os homens pediam. Senhor, manda a lei, manda a lei. Ele mandava, ele dava a lei para os homens. Mas que você errasse numa, você errava em todas. Né? Tem os 10 mandamentos. Está ali, está tão claro. Não matará, não furtar, fazer muitos, e etc. Mas que você errar numa dessa, você errou em todas. Hoje os homens, por que os homens estão egoístas? Que eles estão fazendo as coisas por conta própria. Ele não depende de Deus. E naquele Velho Testamento, o homem, aqueles homens que eram levantados por Deus, ele dependia do Senhor. Mas o pecado foi tão grande, foi aumentando a iniquidade do homem, que o homem ficou dependente. Primeiro, o primeiro governo não, que foi Nimrod. Nimrod queria montar uma torre. Eu não sei que a palavra correta é essa. Montar uma torre que chegasse no céu. Para o nome do homem ser exaltado. Oh Senhor Jesus! O homem foi distanciando de Deus. Foi distanciando, né? E querendo que o nome do homem fosse exaltado. Senhor Jesus. Mas isso não foi bom para Deus. Deus não se agradou disso. Deus confundiu a língua do ser humano. Cada um falava a sua própria língua e entendia. Até esses 2 dias, acho que foi quinta-feira, eu falei para o Abdias, nós temos que aprender a falar menos básico de algumas línguas. Não era para ter uma língua só? Eu sei que no final dos tempos vai ser uma língua só. Menos básico. Eu mesmo não sei, que eu chegar em outro país, que eu não aprender a falar alguma coisa, eu vou passar até fome. Então, por isso, que nós temos que aprender menos básico. Agora surgiu um aparelho, que eu estou até pensando em comprar ele, que ele ensina a gente falar em outras línguas. O básico não é que você vai aprender a dominar línguas.
Viu? Mas graças ao Senhor, viu? Que o Senhor está nos alestando com esse. Vamos ler mais um versículo aqui? Oh, Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre as crianças, as nossas crianças. Oséias 6:3. Presta muita atenção nesses versículos que eu estou citando. Eu acho que vocês estão vendo aí no... Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, e a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serode que rega a toda a terra. Mas Oséias já tinha visto isso aí. Nós temos que conhecermos o propósito do Senhor. Na hora que você conhece o propósito do Senhor, você prossiga. Nós prossigamos. Conhecer ao Senhor. E a chuva? Ele só vem para o injusto ou para o injusto? Ela vem para todos. Ela é para regar a terra. Graças ao Senhor por isso. Ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Só podemos agradecer ao Senhor. 2 Timóteo 3:15. 2 Timóteo 3:15. O que detém a infância sobre as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sagrada letra. Muitos, eu vou usar a minha pessoa e muitos cristãos, talvez que eles conheçam até a letra, conhecem as Sagradas Escrituras, tudo. Mas falta um órgão que eles precisa exercitar o Espírito. Por que eu estou falando isso? Porque assim eu vou ler lá, Sagradas Escrituras, papapá, mas o que falou sobre a salvação? Tem que ter o significado. Viu? A salvação é para todo homem. Não é só para mim, é para todos. Mas como o homem ficou dependente, tem uns que você vai falar do Senhor para eles, ele dá as costas. Eu não preciso disso. Precisa. O homem sem Deus não é nada. E onde que ele vai ver? Nas Sagradas Escrituras. Aí ele vai exercitando a fé. Fé, mais fé. Fé, mais fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus quem foi? Foi aquele que morreu por mim e por vocês, que estão me ouvindo agora. Esse é para a grande salvação. Tem um versículo que eu não sei, que eu vou lembrar ele de cor. Que todo homem seja salvo e chega o pleno conhecimento da verdade. Então a salvação não foi só para alguns, era para todos. Nós precisamos da salvação do Senhor. Graças ao Senhor. Vamos ler mais um versículo aqui. Vamos falar um pouquinho de Provérbio 22:6. Provérbio 22:6. Eu gosto de ler Provérbio. Aleluia. Ensina as crianças no caminho em que deve andar. Olha, estava lá no Velho Testamento. Nós temos que ensinar nossas crianças. A criança é o seguinte, ainda enquanto, eu vou ler o versículo, que deve andar, ainda enquanto for velho, não se desviará deles. A criança é o seguinte, você vai falar do Senhor, ele não vai ficar quieto. É criança.
Você pensa que não, mas o que você está falando vai ficando lá dentro dele. Um dia ele chegar a ser jovem, que hoje nós não estamos aqui falando de político, de escola, né, e etc. Várias coisas. Mas na hora que a criança cresce, ela vai para uma faculdade, vai para estudar. E os ensinos, o ser humano está mudando. Não era aquele ensino que eu aprendi no tempo que era criança. Contar então um testemunho. Eu era mais ou menos com 8 anos, 8 para 10 anos, foi a vez que eu fui para a escola. Eu estava com vergonha e peguei a castilha, que hoje não tem mais isso. Coloquei no bolso, com vergonha. Viu? E o outro lado, o que eu aprendi, eu agradeço à professora. Que ela, na hora que falava, todos os alunos obedeciam. Era do tempo da palmatória. Ela fazia uma pergunta para um aluno, e o aluno não sabesse, ela perguntava para outro. Que o outro soubesse, ia lá, pegava um pedacinho de pau, eu não sei o que vocês estão vendo aí, redondo, com um furinho no meio. E aquilo abria a mão do outro e dava a palmatória. Isso é para quê? Para obedecer, a um tipo de obediência. Para a pessoa, na hora que crescer, lembrar que teve um professor na vida dele. Hoje é o contrário. As crianças não respeitam mais o professor. Então, como é que ficou a lei? As crianças hoje não respeitam mais os professores? Fala a palavra que não é devido? Tem umas cartilhas aí que foi lançado, parece que até recolheram, que a criança tem que crescer para saber o que é o sexo que ele quer ser. Isso não é adequado. Isso é a lei dos homens. Os homens ficaram muito egoístas. Aí você inculca a palavra de Deus na criança. Na hora que ele crescer, no dia que ele fizer alguma coisa errada, ele vai despertar. Opa! Porque a palavra ficou lá dentro dele. Ele vai dar aquele desperto. Opa! Que todo ser humano tem uma consciência. Todo ser humano. Só não podemos deixar ela não me recordo agora a palavra certa. Viu? Aí, a criança, vamos dar outro exemplo. Por que o homem ficou muito egoísta? Distante de Deus. Ele rouba. Ele rouba hoje. Aí desperta a consciência desperta. Mas passa no outro dia, ele torna a roubar. A mente dele vai fechando. Aí torna a roubar. Aí se torna uma coisa comum. Parece que a pessoa que rouba parece que não desperta mais. Está autorizado. A língua não deu para dar isso não. A mente. Autorizado. Tá certo. Ô Senhor Jesus. Mas isso, para os irmãos que têm filho, adolescente, criança, inculca a palavra dentro dele. Ensina como deve andar nos caminhos do Senhor. Para nós que ele ficar velho, não se desviar. Nem para a direita e nem para a esquerda. Ele ter uma direção. Saber para onde que ele está andando. Graças ao Senhor. Vamos ler mais um versículo aqui. Lucas 4, capítulo 4. Vamos voltar um pouquinho. Desculpa. Romanos 1, 16 e 17. Romanos. Romanos 16 e 17.
pois não me envergonhe do Evangelho. Por quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus e também do grego. O 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Nós não podemos envergonhar do Evangelho. Por quê? É o poder de Deus. Foi Deus que deu esse poder. Graças ao Senhor. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma palavrinha pequena. Crer. O que significa crer? É receber. Isso que o homem precisa, de receber o Senhor. Vocês que estão me ouvindo agora, abre seu coração e receba o Senhor. É o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Aquele que deu a vida por mim e por vocês. Graças ao Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler Lucas agora? Capítulo 4, versículo 4, 5. Está pedindo para ler até o 7, mas vamos, que der a gente ler. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Eu vou compartilhar, o que faltar eu vou compartilhar um pouquinho nesse versículo. Depois eu vou ler o restante. O que Satanás fez com o homem? Ele citou vários versículos para o próprio Senhor. Não é só de pão viverá o homem. Esse foi o Senhor que estava falando. Mas de todo o que está escrito. É de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás também citou o versículo. Mas também está escrito. Cadê o momento? Também está escrito. Levando, disse-lhe o diabo, dar-te-eis todas esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Satanás também, tudo ele quer imitar Deus. Ele tem um reino, olha aí, o reino de Satanás. E ele dá esse reino para quem ele quiser. Ele ofereceu tantas coisas para o Senhor. E o Senhor respondia com o quê? Com a palavra. Que a palavra é uma pessoa. Graças ao Senhor, viu? Por essa palavra. Aleluia! Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos ler mais um versículo. Efésios 2, capítulo 2, versículo 2 e 3. Efésios. Nos quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do Espírito que agora atua no filho das obediências. Peraí, deixa aí um pouquinho, vou compartilhar um pouquinho, depois nós vamos para o 3. Graças ao Senhor. Antes de eu receber o Senhor, eu andava nesse curso aí. No curso do mundo, da potestade, do ar. A pessoa falava do Senhor, eu falava, não, eu não preciso, porque eu não conhecia a pessoa de Jesus Cristo. E o Espírito atuava, o Espírito das obediências, atuava na minha pessoa. Mas no dia que eu recebi o Senhor, mudou. Deu aquela volta de
360 graus. Essa foi uma mudança na minha vida. Olha o que o versículo fala. Nos quais andaste outra hora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade e do ar, e o espírito que agora atua nos filhos das obediências. Que você não obedecer o Senhor, você vai andar nesse caminho. E o Senhor não quer. O sol foi para todo, a chuva foi para todo, a lua foi para todos. Graças ao Senhor. O outro versículo, o segundo. Entre os quais também todos nós andávamos. Outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E era, por natureza, filho da ira, como os demais, também os demais. Olha que situação que a gente andava. Vocês estão me ouvindo? Vê esse versículo. Você que ainda não é cristão, não é salvo. Viu? Olha com a inclinação como é que era. Andava. Para onde que o vento mandava, a gente ia. Ó, fulano, vamos em tal lugar? Vamos. Mas não estava fazendo a vontade de Deus. Estava fazendo a minha vontade. A vontade da carne. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler. Atos 17, só o 24. Capítulo 17, versículo 24. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor de todo, do céu e da terra, não habita em santuário feito por mão humana. Foi Deus que fez tudo. Fez o céu e a terra. E tudo que existe, o que é que existe na terra? Existe tudo. Existem animais, répteis, e etc. Existe o homem, que o homem foi muito importante para Deus. Na hora que Deus fez o homem, falou, isso é muito bom. Por quê? Deus queria relacionar com o homem. Mas o homem, como caiu nessa situação do pecado, ficou afastado de Deus. Aí o que Nimrod quis fazer? Quis fazer uma torre. Para o nome ser exaltado. O nome do homem. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmão, para os irmãos, é uma coisa. O que está acontecendo no nosso país hoje? Nosso país, no mundo inteiro, não é só no nosso país. Uma tal de epidemia. Será que é por acaso essa epidemia? Não é. Viu? O nome dessa epidemia, na Bíblia, tem vários nomes, mas é peste. Isso é bíblico. Eu não vou ler, mas vocês vão ver que o Kaique vai colocar aí. Jeremias, isso foi sentimento meu. Não está na mensagem. Mas pode incluir esse versículo na mensagem. Jeremias 29, 17. Eu só vou falar a parte de peste. Vocês estão vendo aí? Fome e peste. O que está acontecendo hoje? Você liga a televisão, estão falando de fome. Muita gente já está morrendo de fome. E a peste? É o tal do vírus. Vai morrer o quê? A terça parte. Está falando na Bíblia. Não é eu que estou falando. É a Bíblia que fala. Outro versículo. Pode mudar. Outro versículo. Ezequiel 14, 21. Olha lá.
a peste de novo, no versículo. Isso é para nós abrir nossos olhos. Tudo que nós for fazer hoje, a partir de hoje, nós temos que estar dependendo do Senhor, para não pegar essa peste. Está matando muita gente. Demora um pouquinho para as pessoas que estão assistindo, vai ler esse versículo. Jó também já falava isso aí, que vinha os tempos difíceis. Jó. Agora outro versículo, Ezequiel 5, 12, 17. Capítulo 5, versículo 12, depois eu pulo para o 17. Demora um pouquinho. Olha, está explicando. A terça parte. Uma terça parte de ti morrerá, e de peste, e será consumida de fome. O que eu falei? Fome? Está acontecendo. Nos outros países também está acontecendo, mas no nosso país está acontecendo muita fome. E no meio de ti, outra terça parte cairá a espada em redor de ti. E a outra terça parte esparalhar em todos os ventos e desembainharei a espada atrás deles. Agora o outro. Cadê a peste? Esse está falando só da espada, né? Mas tem outro de versículo que fala. Demora um pouquinho para quem está assistindo. Lê esse versículo. Está falando da fome aí. E da besta. Uau, está falando da besta. Graças ao Senhor. Né? Pronto. Eu vou ler um negócio aqui para nós ter um alerta para nós, ser humano. Não vacila, meus irmãos. Deus quer aprovar você. Não vacila. Deus quer provar você. Você e eu. Graças ao Senhor que nós temos a Bíblia para nos ajudar. Aonde que eu tirei esse versículo? Da Bíblia. E eu vou ler mais um versículo. E nós estamos encerrando a nossa reunião. Deixa eu ver aqui a hora já. Hebreus 2, 1. Irmão, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviamos. Nós temos que pegar com mais firmeza. O que significa pegar com mais firmeza? É um objeto. Eu dou um objeto para a pessoa, que eu der de qualquer jeito, tudo bem. Mas que eu der com firmeza, ele não vai tirar ela da minha mão. Porque eu estou com ela segura. É a mesma coisa a palavra do Senhor. Nós temos que pegar ela com mais firmeza. Para Satanás não vir nos enganar. Satanás é o sedutor de muitos seres humanos. Aí isso é um alerta para nós. Vamos pegar com mais firmeza as verdades ouvidas. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, vou orar um pouquinho, que Deus supre a necessidade de cada um de vocês. Viu? A necessidade dos irmãos, das irmãs, dos jovens, dos adolescentes. Nós temos que estar orando sempre o nosso jovem, que o jovem é mais fácil para o Satanás seduzir ao erro. A pessoa que é mais de idade, ele já tem um pouco de firmeza no que ele fala. Vamos orar para o nosso jovem. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por que está me ouvindo. Essas palavras. Senhor, essas palavras não são minhas. Essa palavra é da Bíblia. Ó Senhor Jesus, estudo é visando edificação. Edificação do teu corpo. Até que o Senhor venha, nos encontra fazendo assim. Ó, crescendo a tua vida dentro de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor seja com Kaique,
seja com o Kaique que está aqui comigo, suprindo ele, suprindo a sua vida, seja com seus pais ali em Ourinho. Senhor Jesus, supre toda a família dos irmãos. Senhor Jesus, só podemos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe.